Estimados telespectadores, muito boa noite e bem-vindos ao programa Perguntas ao Governo. E esta quinta-feira o nosso convidado é o Ministro das Pescas, Vítor Borges. Boa noite, Excelência, e muito obrigado por ter acedido o convite para 1h30 podermos falar deste setor que é vital para a nossa economia e para a segurança alimentar. Moçambique tem uma costa de cerca de 2.700 km e parte desta extensão onde se desenvolve a pesca, e queremos perguntar neste momento qual é a saúde do setor das pescas em Moçambique. Podemos afirmar que está de boa saúde? O setor das pescas continua a dar um grande contributo. Falando em termos gerais, devemos dizer que o setor das pescas contribui com 2% do PIB, já contribuiu com cerca de 10%. Neste momento, esta redução deve-se ao facto de que outras áreas da economia se têm vindo a desenvolver para bem do nosso país, designadamente a exploração de recursos minerais. Estamos a falar da indústria do carvão, estamos a falar da indústria do gás e também do crescimento da atividade agrícola, do turismo e de outras áreas que contribuem significativamente para a economia nacional. Em matéria de exportações, neste momento os produtos pesqueiros contribuem com cerca de 3%, já contribuíram com cerca de 30%, e uma vez mais isto deriva de facto de que outras áreas se estão a desenvolver, o aproveitamento dos recursos naturais no país está a ser cada vez maior e para bem da nossa economia. Sabemos que o setor das pescas é um setor que congrega três principais grupos, onde se concentra esta atividade, desenvolvimento desta atividade, que é a pesca artesanal, a pesca semi-industrial e a pesca industrial. E encontramos a pesca artesanal como aquela, apesar dela não ter, do ponto de vista de peso da economia, mas acaba sendo um setor importante, porque é lá onde as populações de baixa renda encontram o seu sustento, é lá onde esta atividade de alguma forma alivia a pobreza dos moçambicanos. Deixe-me dizer que cerca de 300 de acordo com o censo de 2007, cerca de 334 mil pessoas, portanto, estão a trabalhar neste setor que de alguma forma é importante. Qual tem sido a estratégia do Governo visando a promoção e desenvolvimento desta pesca artesanal? De uma produção de cerca de 200 mil toneladas verificada em 2011, 85% da produção desembarcada no país, portanto cerca de 170 mil toneladas, foram produzidas pela pesca artesanal em 2011 e 30 mil aproximadamente pela pesca semi-industrial e industrial. Então, desde logo, pelo volume de pescado que é desembarcado no país ano após ano, a contribuição da pesca artesanal é bastante significativa. Mas não só isso ocorre a partir do desembarque de pescado, e como bem dizia, também é uma fonte de renda, uma vez que da produção, os pescadores que intervêm nesta atividade obtêm renda, mas é também uma fonte de emprego. Não só para as 334 mil pessoas que referiu, e muito bem, esse é o número exato, mas também todas as pessoas que à volta desta atividade desenvolvem atividades, portanto, adicionais, como sendo a comercialização do pescado, como sendo a carpintaria naval, como sendo os redeiros e todos os outros que intervêm, portanto, na atividade da pesca. Efetivamente, a pesca artesanal tem muita importância económica e social no país por providenciar emprego, renda e também uma grande quantidade de pescado que assegura, portanto, a proteína animal necessária para o consumo humano. E um dos grandes desafios que acredito se verifica neste setor tem a ver fundamentalmente com as técnicas que se operam neste setor especificamente, que é o setor artesanal, que é basicamente o setor familiar, quando queremos, se é que assim podemos chamar, tem a ver com as técnicas que estratégia que existem no sentido de que deste setor aumentar a sua produção através de novas técnicas de produção e também visando a sustentabilidade na exploração destes recursos que são os recursos marinhos. Em 1990, o Governo, com apoio de parceiros, iniciou um projeto na província de Nampula, sobretudo em dois distritos, Moma e Angoche, no sentido de verificar como é que, através da introdução de técnicas de pesca, tecnologia de pesca
e tecnologia de pescado, seria possível aumentar a produção e também conservar melhor o pescado desembarcado para a pesca artesanal. A experiência adquirida nos distritos de Moma e Angoste, em Nampula, em 1990, permitiram que, após o primeiro censo da pesca artesanal em 2002, pudéssemos então embarcar num projeto mais amplo, não só abarcando a província de Nampula, mas o Banco de Sofala. O Banco de Sofala começa no distrito de Govuro, na província de Sofala, e termina no distrito de Monjingual, na província de Nampula, abarcando, portanto, as províncias de Sofala, Zambésia e o sul de Nampula. Essa experiência era justamente para, introduzindo técnicas ou tecnologia de pescado e também tecnologia de pesca, pudéssemos, de facto, proporcionar melhores rendimentos à pesca artesanal, melhores técnicas de conservação. E, efetivamente, este projeto, que se prolongou de 2002 a 2011, com o apoio do IFAD, com o apoio da Noruega e outros países, permitiu que a produção pesqueira, ao nível da pesca artesanal, a conservação do pescado, tivesse melhorado significativamente. Daí o patamar em que hoje nos encontramos, em que a pesca artesanal já contribui com 85% do pescado. Portanto, estas ações foram desencadeadas nesse período, mas continuam. Com a experiência também adquirida no período de 2002 a 2011, iniciamos em 2011 um novo projeto que abarca toda a costa moçambicana, de Rovuma até o Maputo, neste caso, e que vai prolongar-se por 7 anos para cada vez mais, com as lições já apreendidas nesse período, podermos aumentar cada vez mais a produção. Desta vez, concentrando a nossa ação em 30 polos que foram identificados, onde há maior concentração de pescadores artesanais, onde a produção e o potencial de capturas é maior, de modo a que possamos proporcionar maior renda e, de facto, proporcionar também melhores condições de vida à população pesqueira dos pescadores artesanais. Apesar de não ser aquele setor que congrega muita gente, como é o exemplo do setor artesanal ou pesca artesanal, como há pouco acabamos de referir, a pesca semi-industrial e industrial assume aqui um importante relevo do ponto de vista de contribuição daquilo que é o crescimento económico, em termos de balança de pagamento. Mas neste setor existe uma percepção de que os moçambicanos estão a perder terreno em detrimento de estrangeiros por causa dos custos de produção que comporta, portanto, uma pesca industrial. Até que ponto este sentimento de que os moçambicanos estão a abandonar a atividade de pesca como colorário, digamos, da sua incapacidade de suportar os custos de produção, constitui verdade, Sr. Ministro? A pesca semi-industrial no nosso país, efetivamente, como bem diz, é detida por moçambicanos. O que sucedeu desde a independência a esta parte é que grande parte das embarcações utilizadas na pesca semi-industrial são embarcações, portanto, com um período de vida bastante longo e por isso se tornaram obsoletas, muitas delas, e de facto muitos pescadores semi-industriais têm dificuldade de se fazerem ao mar porque as suas embarcações não reúnem condições técnicas que lhes permitam continuar na pesca. Por isso é que, de tempos a tempos, alguns deles não se fazem ao mar, não vão às pescarias. O que nós decidimos no quadro do Plano Diretor das Pescas, aprovado em 2010, é efetivamente renovar ou embarcar na renovação da frota semi-industrial no país, de modo a proporcionar melhores condições de trabalho a este subsetor e porque, sendo detido por moçambicanos, deve caminhar não só para a sua renovação, mas para o seu crescimento nos próximos tempos. Este é o propósito que nós temos neste momento. Temos vindo a partilhar este propósito com os próprios pescadores semi-industriais, mas por enquanto, naturalmente, que não realizamos ainda essa ação. Para que isso possa ocorrer, iniciamos a discussão em 2010, um projeto com o Banco Mundial, a partir do qual poderemos obter fundos com uma certa magnitude e que nos possam permitir efetivamente realizar este desiderato de renovar a frota semi-industrial. Neste momento, efetivamente, alguns deles têm dificuldades, nós estamos próximos disso, conhecemos, mantemos um diálogo permanente, mas não significa que não haja uma perspectiva para o futuro. E a perspectiva é esta que eu acabo de aqui anunciar.